Boa noite, é uma alegria estarmos aqui mais uma vez com o podcast Conversando na Sarça. Nós estamos no episódio 28 e temos um prazer de trazer um casal cristão, evangélico, que está à frente da obra do Senhor. A gente espera que o testemunho dessa noite alcance a sua vida, que você seja fortalecido na presença do Senhor. Agradecemos a sua audiência aí desse lado. A gente pede que você curta, compartilha para os amigos ficar conhecendo aí o nosso ministério, ajudando na obra. E lembrando que nós estamos sendo patrocinados pelo Pet Shop Mimos, @Mimos Pet Shop e @Charme Boutique OFC. Dá uma seguida lá e acompanha também. Neste episódio nós vamos conhecer a história de conversão deste casal de pastores, casado há 26 anos, e eles estão à frente do ministério Jesus é Graça. O bispo Márcio e a bispo Rosiane convidaram e eles aceitaram, né? Estão aqui, a gente agradece que vocês tenham aceitado. Eu que agradeço, mais que agradecemos, né, amor? Com certeza. E a gente sabe que vocês serão bem usados, vão alcançar vidas aí que precisam ouvir um pouco da história de vocês, da conversão e da caminhada, a jornada aí na fé, né? E vem você inspirar com testemunho de fé e descubra como Deus pode nos guiar na nossa jornada espiritual. Eu perguntei para o irmão, o pastor Fabiano, uma passagem que marca, e ele nos lembrou de Lucas 1:37, que diz: porque para Deus nada é impossível. E daí nós tiramos o tema de hoje, que é unidos pelo impossível. Eita. E passo aí a palavra para vocês, não sei quem vai começar. Vamos começar aí pelo pastor Fabiano. Pode falar, pastor Fabiano. Quem é o pastor Fabiano? Como começou a história de vida do pastor Fabiano? Pai Senhor Jesus, a todos, pela graça do Rei, pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, boa noite. Meu testemunho é um testemunho muito edificante, que marcou muito a minha história, a minha jornada, e hoje sirvo ao Rei. A gente sabemos que, para ser alcançado pela graça, temos que estar no momento mais difícil da nossa história, da nossa vida. Como eu não era evangélico, desobediente, sem conhecer as palavras de Cristo, foi alcançado através de oração, como dito, e como muitos, então vocês não me conhecem, muitos sabem que eu já falo meu testemunho a todos os lugares que eu vou, a todos os ministérios, que foi motivo de oração, joelhos, buscamos. Que quem começou primeiro o evangelho foi a minha dama, minha digníssima esposa, a pastora Antônia, que começou a buscar primeiro essa presença do Senhor Jesus. E tive um encontro com o Senhor através de um momento muito difícil, numa comunidade onde a qual eu servia as trevas. E ali Deus me deu uma oportunidade de conhecer o Senhor Jesus. Me entreguei ao Senhor, Falei quando ela me convidou para ir num culto, falei, eu vou nesse culto, E eu acompanhei ela nesse culto, e nesse culto o pastor fez um apelo, Quem gostaria de aceitar Jesus em 2012, Em 2012, foi em agosto, e eu levantei as mãos. Minha esposa não viu eu atrás dela, ela foi primeiro, que ela já estava há muito tempo querendo ser batizada. Ela foi na frente. Quando chegamos lá na piscina, ela olhou para trás, eu estava lá. Mas ela tem mais tempo do que eu no Evangelho. Pastora Antônia, ele já adiantou um pouco que vocês se conheceram, pelo jeito não estavam na presença do Senhor. Vocês, quando se conheceram, namoraram, casaram, vocês não eram na presença do Senhor. E aí somente com alguns anos aí de matrimônio que aceitaram Jesus. Quando você conheceu o pastor Fabiano, foi bem complicado? Vocês faziam era bem vida louca? Como é que era?
Então, o meu marido era, né, do Mudão lá, e eu, na verdade, eu nasci na Católica. Eu sou raiz da Católica, minha família toda faz a obra Católica Apostólica Romana, minha mãe São praticantes. são praticantes até hoje, e minha mãe já faleceu. Meu pai nunca teve religião, mas minha mãe nos ensinou na Católica, e eu cheguei até estudar para ser freira, comecei, e aí foi quando minha avó era protestante, crente, né? Sim, Naquele tempo era eu sou protestante. Então eu passei um tempo com a minha avó, morei com a minha avó, então eu conheci essa fé já pequena. Só que eu nunca quis, e quando meu Deus falou para mim, sai da tua terra, do meio da tua parentela, eu vim para São Paulo numa situação difícil. Lá eu era católica, aqui eu não De que pratiquei. estado que você Eu sou de Belém do Pará. Na verdade, eu sou paraense, mas é uma cidade interior de Belém, Capanema, né? Então, quando eu vim de lá, eu vim numa situação difícil, procurando medicina para o meu filho, né? E aí, o que acontece? Aqui eu perdi tudo, eu tentei do suicídio, né? Eu fiquei depressiva, e foi nesse momento que eu conheci meu esposo, que eu já ia para a igreja, mas eu ia assim, uma vez e nunca, né? Eu deixei de ir para a católica, de praticar a católica, e fui buscar a fé que a minha avó me ensinou. E naquele tempo eu não sabia para onde ir, eu estava perdida na depressão, com os medos do suicídio, e aí eu lembrei da minha avó, Cotinha, né? Que ela dizia que a luta passa, tudo aqui na terra passa, né? E aí o que acontece? Quando eu comecei para a evangélica, eu ia para igrejas grandes, eu ia buscar, eu sou um refrigério, mas eu não queria compromisso. Eu passei muitos anos assim. E um dia eu recebi uma profecia, que Deus estava preparando o varão. E eu disse, meu Deus, eu não quero, eu sou agora dona da minha vida. E quando ele veio, eu disse, não, você é louco, eu não quero, isso aí não é pra mim, é desse jeito, a vida dele louca, né? E eu dona de casa, e aí eu falei, eu não quero. E aí quando eu falei, eu não quero, passou 5 anos, não foi, amor? Em 5 anos, e ele que veio e insistiu para ficar comigo, veio e queria ficar comigo, e eu sempre dizendo que não queria. Só que nesse meio tempo, que passou 5 anos, né, ele também passou uma situação difícil, e quando Deus chutou, aí eu dizendo que não queria, daqui a pouco a gente já estava casado, né, unido numa carne só, e eu achando que eu não queria, que não era para mim. E quando eu vi, nós já estávamos juntos. Bem dizer, conheci ela em 1996, né? Então, fiquei 5 anos lutando para ver se ela queria namorar comigo, né? Na verdade, a gente se conheceu bem antes, assim, passando na rua, né? Ele ali, ele ficava... E ele era aqui em São Paulo, também. Sim. Meu mulher mesmo, ali na Barroca, onde sempre, né? Aí você chegou aqui, você pelo jeito, você falou que veio em estado assim depressivo de lá. Veio por conta de algum... você falou que tinha um filho, né? Tenho. Vim para nessa época. Eu vim para cuidar dele. Você acha que isso ajudou a deixar você nesse estado depressivo? Não, isso aí foi uma história bem antes que começou essa situação. Só que depois que meu filho adoeceu e Deus falou para mim sair de lá, eu vim para São Paulo, eu achei que era 15 dias, que meu filho ia ficar bom, e eu ia voltar, só que não era, eu não entendia. Ele tinha quanto tempo nessa época? O meu filho adoeceu com 3 meses, mas aí ele já estava com 1 ano, acho que um ano. E aí quando eu vim para cá, eu achei que ele ia ser curado, era uma cidade, né, grande, avançada, né? E eu ia embora. Só que eu nunca consegui voltar. Eu nunca consegui. E aí foi que quando, né, eu ia para a igreja e o Senhor falou um dia uma profecia. Tem gente que não acredita, mas nós vivemos isso. Era um varão que Deus estava preparando e eu não queria nem receber, mas aí eu já conhecia ele de passar assim tudo. Uhum. E aí, com 5 anos, a gente ficou. Legal. Depois da profecia. Foi a persistência do Persistência. Né? E era plano de Deus, às vezes, na vida de vocês. Não, era plano de Deus para que unisse
E hoje vocês estão aí hoje fazendo essa obra, né? Hoje vocês entendem lá atrás. Hoje a gente entende porque tantas provações, tanta luta, porque eu costumo falar que Deus não junta pessoas, mas sim propósito, né? Eu mais meu esposo é propósito de Deus. Porque ele já recebeu uma esposa, mas já com esse encargo de ter um filho especial, né? Sim. E já lidar não é fácil. E se vê que ele estava com o coração ali, com amor para dar, né? Para a mãe e o filho automaticamente também. Meu esposo, ele gosta muito de criança, ele tem um jeito de lidar, né? Muito com criança. O nosso ministério é cheio de criança. Que bom. Porque Jesus ama as crianças, né? Sim. E aí vocês começaram a se relacionar, formaram ali uma família, né? E nada de firmar na igreja ainda. Você ainda Só continuou. eu ia... Você já estava se firmando. Não. Eu ia. Você estava indo ali de visitante, né? Na verdade, eu ia como visitante quando eu não aguentava mais o suicídio, né? Aí eu ia, eu achava que era um refrigério e eu voltava com 8 meses depois. 5 meses depois não tinha tempo para me voltar. Uns falam que fui lá buscar uma bênção, peguei minha bênção e... Aí quando eu... Isso. Essa é eu passei muitos anos. Passei muitos anos assim. E ele na vida dele, levando a vida dele totalmente fora da... Eu não gostava do evangelho, eu não gostava de crente, né? De cristão, né? Ela ia, mas não era nada, como deixava ela ir, mas eu não gostava de ir. É que naquela época, né, eu lembro, era muito mal visto o crente, né? Era visto assim, nossa, ela né? 25 anos atrás era muito... Hoje até que tá moda, né? Hoje todo mundo abertamente fala que é cristão. Sim. Porque hoje o conceito de igreja tá bem modernizado, né? Algumas, né? Algumas são bem modernizadas. Concordo plenamente. Aí tá atingindo aí a parte jovem. Então hoje é meio que legal, é descolado. Mas lá, 30 anos atrás, 25 anos, era visto como, nossa, povo chato, aquela mulher de cabelão aqui, do coque. E lá vem forçar e falar que a gente é pecador, né? Se você não fosse de terno no culto, você tava, o pessoal falava que você era usado pelo diabo. Isso deixava eu, há 20 anos, há 25 anos atrás, longe. Não ia. Então isso é que nem você falou. Modernismo não trazia eles para dentro. Evitava de entrar eles para dentro. Isso. E aí, mas o amor venceu, né? Porque ela... Venceu e olha onde que nós estamos hoje. Você foi vendo nela, eu acredito que ela foi um pouco de testemunho para você, né? Sim, porque... inspiração. Exatamente. Inspiração. Pela vida dela, muito linda. Pela vida dela você foi vendo, não, por que eu não estou neste lugar que ela está, né? Por que eu não posso estar indo lá e também... Meu Deus, era disso que eu pensava mesmo, rapaz. É que Deus já está revelando. Deus já gostou da conversa, está ficando bom. Eu estou sentindo Deus no negócio. Sentindo Deus, Então é desse jeito que eu pensava, era desse jeito, minha irmã. Era desse jeito, formado palavras por palavras, sem versículos, sem coluna. Desse jeitinho eu pensava. Porque... se Deus estava fazendo isso tudo, então, né? Mas eu vim mesmo, não foi pelo amor, né? Eu vim foi pela dor. É por isso que eu falo para todos, quando nós estamos no culto, quando está gravando, em todos os lugares que eu vou, não venha pela dor. Não venha. É muito dolorido. É perca, você pensa que vai morrer, você vê a morte. É muito forte mesmo. Eu vi a morte. Né? E Jesus me deu essa oportunidade. Tanto que quando eu saí dessa morte, quando não ia morrer nesse dia, eu corri para casa. Eu falei assim, eu quero aceitar Jesus. Quero aceitar Jesus porque Deus me deu uma oportunidade. Ali foi o limite para você, né? Meu Deus. Ou é agora, ou morre. E hoje nós estamos aí. E que bom que você foi a tempo, né? Você parou e ouviu a voz do Senhor. Corri. Porque muitos não estão mais aqui.
Porque não pararam para ouvir, né? Né? Aí a gente se espera naquela passagem, eu vi de amigo que eu estou cansado, oprimido, que vós levei ali, né? Então foi nessa hora que eu corri mesmo, né? Porque, por isso que eu falo para os irmãos, eu falo, pastor Fabiano, meu irmão, seu testemunho edificante, forte, ele é longo, grande, né? Como dizem os nossos pastores, amigos, né? Também teve o meu pastor também, que sempre falava, né? Como, né, que o nosso testemunho era edificante, né? Porque quando eu vim, eu comecei para a Assembleia de Deus, né? Conheci um pastor lindo, maravilhoso, um grande homem de Deus, que me ajudou muito. E hoje não está entre nós, né? Então, quando ele chegou em mim e falou, você vai ser um grande pastor. Grande pastor. Eu era só mesmo. Eu peguei com força a seara do céu, né? Fazer tudo bonitinho, direitinho. Fofoca tem, contenda tem, inveja tem, tudo tem. Tudo vai sair. Vai ter, vai habitar. Não vamos agradar a todos. Não. E ali eu falei, meu Deus do céu, né? Meu pastor falou, rapaz, acompanha a sua esposa. E a gente sabemos que muitos, né? Muitos não contam no ministério de um, outro no outro. O que importa é que está na presença. Mas o gostoso é quando os dois caminham juntos. Esse é gostoso. É maravilhoso estar os dois em comunhão, juntinho, né? Como está em Amós 3, versículo 3, que Deus fala para Amós, poderás. Os dois andaram juntos de acordo, e Deus estava falando para Amós sobre Israel, que eu estava em acordo com ele, né? Então, meu pastor olhou para mim e falou, acompanha a sua esposa. Foi ela que orou por você, foi ela que chorou por você, foi ela que estava nas madrugadas falando, Senhor, me dá um casamento novo. Restaura, Senhor, né? preciso. Pai, eu não quero essa vida. Eu acredito que era isso, né? Que eu não estava, né? Eu acredito que minha esposa orava, porque ela já falou para mim que pedia, né? E foi isso que Deus atendeu. Mas, pastor, aí o senhor ficou firme, porque Deus falou, se sair, é tchau. Então é melhor sofrer no evangelho, melhor ficar mesmo nessa prova e ir para a glória. Porque sair para o mundo, que não tem nada para dar para nós, hoje em dia o que tem muito no mundo é afastado. Sim. São muitos. Muitos, fui machucado no ministério, o pastor não me dava honra, o irmão não me dava paz do Senhor. E aí você vê saindo para o mundo, volta para o tal do copão, que no meu tempo não tinha isso. De gin, que nem eu falei, brincando com meu filho, que eu tenho um filho de 26 anos. Eu falei, hoje em dia o bata que nem biqueira, como se diz, tem gin 5, gin de 10. E eu falo sempre no meu ministério também que o diabo está investindo muito, porque antigamente na minha época era copo americano desse tamanho, hoje ele está colocando copão de 1 litrão para matar mais rápido. Então ele está investindo, por quê? Porque ele sabe que Deus resgata. É o Deus do impossível, por isso que eu falei para você, bênção, que eu me identifico muito nessa passagem, porque para Deus nada é impossível. Muitos viam que não ia ter nada, não ia sair nada dali. Será que isso aí vai sair alguma coisa de Belém? Coisa boa de Belém. Olhavam para mim, rapaz, essa mulher vai ficar viúva. Vai sair o que daí? Olha aí que saiu. Então, a última palavra do Senhor, e quando Deus falou para mim, nada é impossível. Como eu disse, chegaram pessoas na minha porta, cristãos, dizer para minha esposa que tinha varões solteiros, homens íntegros a Deus, que ela não merecia sofrer. E ela olhava para essas pessoas e falava, Deus falava que a promessa ainda está de pé. E ela orou e hoje eu estou aqui. E quando eu peguei a Jesus, abri uma passagem, saiu primeiro a Lucas, né? Então, quando saiu essa passagem, porque para Deus é possível, eu me edifiquei nela. O Senhor é do impossível mesmo. Se o Senhor mudou a minha vida, Deus vai também mudar a minha história. Amém, amém. É um Deus de impossível, né? E da onde Ele te tirou, Só Deus da faz. lama, do Sim, poço, sim, meu irmão. né? Só Deixar Deus. de lodo e te resgatou e te pôs no braço de uma serva para que vocês caminhassem juntos. Sim, é verdade. Então, para que quem está assistindo aqui neste momento, ou que tem um parente, ou que pensa que a vida de alguém está perdido, aquele filho, aquele sobrinho, Senhor,
tem jeito ainda, assim. Tem jeito. Pela vida aqui do irmão que nós vemos aqui, Sim, Jesus. da onde o Senhor tirou ele, ele vai tirar o seu familiar. O seu familiar também vai ser resgatado. Glória a Em Deus. nome de Jesus. E aí vocês continuaram. E aí como é que foi a partida para o próprio ministério? Teve uma caminhada longa ainda? Teve muito, a gente tá resumindo aqui porque vai muita história. Mas pode falar, nós temos tempo. História, viu? Nós temos tempo. Não segura aí a informação, não. Eu costumo falar que o nosso casamento é blindado. Porque de todas as maneiras que você pode pensar, tentaram destruir. Foi atacado. Oh, meu Deus do céu. Eu não aceitava ele. Eu era a primeira que não aceitava ele. Porque, que nem eu costumo falar pra ele, eu vim de Belém, minha família lá, uma família, sabe assim, aquela família estruturada, né? E quando eu estava ali cuidando da minha casa, eu não queria um compromisso de casamento. Então, é tipo assim, eu costumo falar assim, o nosso casamento é blindado, porque de várias as formas. Até mesmo ele, na situação dele, lá, né? Da vida que ele levava, eu dizia, eu não quero, isso não é pra mim, né? E eu tentei deixar ele várias vezes eu tentei deixar ele, mesmo indo na igreja, sem estar convertida, né? Como eu falei, passei muitos anos indo na igreja, sem querer compromisso, e aí eu costumo falar hoje que, assim, o meu casamento e o nosso chamado. O casamento, eu tentava me livrar do casamento, o casamento sempre voltava para mim. É que nem o nosso chamado. A gente tenta parar, mas a gente não consegue. Por quê? Porque o chamado não é nosso. O chamado é de Deus. É que nem o meu casamento. Quanto mais eu tentava desistir dele por causa da situação dele, mais parece que o Senhor jogava para mim. Sabe o que ele olhou? Eu não quero, ele volta. Eu não quero. Uma vez eu fui para Belém. Eu disse, eu estava indo para a igreja legalzinho, eu falei, ó, não quero mais, então para mim me livrar, já pedi amnésia, ele sempre acha a minha casa. Então, para mim me livrar dele, eu vou para Belém. Quase 10 anos, é assim mesmo. Eu vou para Belém. Eu fui para Belém e ele sofreu um acidente. O Senhor falou, volta e vai cuidar dele. Não foi, meu amor? Aí o acidente aí. Ele sofreu um acidente no trabalho. Ele machucou a mão. Máquina metalúrgica. Então foi assim, a nossa vida sempre foi assim, mas quando Deus alcançou ele, só que eu não entendia naquele tempo que eu não era, eu ia para a igreja, cada oração da minha papotinha, mas eu não entendia que eu precisava de mudança. Você precisava de um verdadeiro encontro com Sim, Deus. Ainda não tinha ocorrido o verdadeiro encontro. Não, eu também não queria, eu queria uma paz, mas eu não queria esse encontro. Eu tinha medo, também por isso, porque minha avó Patinha não podia cortar o cabelo, não podia mostrar o antebraço, não podia mostrar a perna, não podia muita coisa, uma doutrina muito rígida. E quando eu entrava na igreja, eu dizia, não, eu não estou do jeito da minha avó Patinha, então eu não posso participar. Eu sou impura. Isso. Então eu falo porque eu peguei um pouco dessa fase da igreja, né? E foi aonde que me espantou ali na adolescência. Isso. Aquilo me afastou de uma forma que eu falei, nossa, eu nunca vou ser santa para essa igreja. Isso. Porque eu quero passar um brilhinho na boca, eu quero cortar a pontinha do meu cabelo, então eu nunca vou ser santa. Então eu pensava, se eu não vou ser santa o suficiente para estar na igreja, então eu vou pro mundo. Sim, Então eu não e é peço. isso que nos tira. Porque eu dizia assim, para chegar aonde minha avó tinha eu não posso participar de nada aqui, eu não posso ter compromisso. Então eu não vou conseguir. Até mesmo porque eu tinha esse problema de a tentativa de suicídio todo dia eu tinha. Todo dia eu tinha, porque é uma outra história que eu vi a demônio desde criança, né? E aí o que acontece? Quando o meu esposo, eu comecei a buscar, e o meu esposo, ele não queria me perder, ele também já estava sofrendo por essa situação, aí ele, um dia, né, meu amor, ele decidiu que ele queria fazer a mesma coisa que eu queria fazer. Ele foi pro culto e no dia que eu decidi descer as águas, eu não estava preparado. Mas eu disse, ou é hoje ou nunca. Se tem que haver mudança, é Jesus que vai mudar e agora. Porque eu falei para ele, ou o Senhor me muda agora, o Senhor me mata. Porque o que eu passava abalava a minha casa.
Ele na situação dele e eu na minha. Porque eu era caseira, mas depressiva. Então ainda faltava muito trabalhar a lei de Deus na sua vida, né? Sim, aparentemente, você comparada à vida dele, você tava, opa. Eu dizia isso. Né? Eu sou Porque perfeita. a gente tem hora que a gente é hipócrita, a gente fala, eu sou assim, mas aquele é pior que eu, né? Isso, Então, às vezes, a gente tem que olhar para nós e falarmos, não, eu ainda tenho que melhorar algo em mim. Ainda preciso trabalhar do Senhor. E aí, quando a gente permite, igual quando acredito que você permitiu que Deus fizesse a lavagem interna, a mudança, a restauração, né? A restauração. Eu percebi, eu achei que ele que tinha que mudar, porque ele saía, porque ele fazia isso, porque ele fazia aquilo, ele passava dias fora, ele chegou a passar 20 dias fora. E pessoa dizia assim, hoje você fica viúva. E aí, como eu ia para a igreja uma vez ou nunca, eu achei assim, eu não saio, eu não faço o que ele faz, eu cuido da minha casa é linda, maravilhosa, é limpa. E eu fiz, né, a minha vida toda, eu nasci na raiz católica, né? Então tô bem, Deus é comigo. Eu sou uma pessoa boa, né? Sim, eu só tô numa luta porque eu estou com ele. Mas não era isso. Na verdade, eu tinha que mudar para ele poder mudar. E quando ele decidiu a mudar, nós mudamos juntos. Isso que foi legal, né, amor? Nós mudamos juntos. Um apoiando o outro, né? O batismo, o dia do meu batismo, parece brincadeira. Foi o dia que ele se batizou. Que eu fui primeiro. E ele foi. Não estava nem programado que era o seu batismo naquele dia. Não. Nem o meu também. Também não estava. Não, eu disse, o senhor muda, eu agora, o senhor me mata. Aí eu desci e fui pegar uma bata que a pessoa falou, o pastor falou, se qualquer um quiser descer, eu desço. Eu falei, então, ou eu morro agora ou eu mudo. Foi isso que aconteceu. E aí ele chegou chorando, foi aonde o Espírito Santo tocou em nós. E amém por isso, né? Melhor E decisão. ali nós descemos as águas e eu recebi o Espírito Santo, fui liberta do vício, fui liberta do síndrome de pânico, depressão. Eita, fui liberta ali, de tudo. Naquele mesmo instante. E eu dizia, eu sou impura, eu não posso fazer isso, eu não vou ser nunca uma crente. Só que quando eu decidi ali, eu morro ou nasço de novo, o Senhor falou, não, você vai nascer de novo. Né? Por isso que eu gosto muito daquele versículo, que os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, no Salmo 125. Que o Senhor muda, o Senhor transforma, né? Ele é a nossa rocha. E o senhor, pastor, como é que foi o seu batismo? O que você sentiu? Eu senti alívio. Saiu todo o peso. Mesmo, mas também veio as lutas, né? Pra quem Meu não tem? Deus. Depois que eu vi o batismo, meu filho. É só o início, né? Não é só oba-oba, não, viu? No começo é o primeiro amor. Você quer fazer tudo. Né? Mas se não tiver na torre da vigilância, você se afasta rápido. Né? Porque todo dia o pecado vem. Todo dia. Todo dia a voz fala que até se você fizesse alguma coisinha que Deus... Ele fala, Deus se agrada. Pode desse jeito que Deus está gostando. Não, você não vai pro inferno, não. Eu escutava essas vozes. É que o inimigo fica ao redor. Querendo tragar, né? Que ele possa consumir ali. Então ele Jesus vai jogar mesmo. as setas diariamente na nossa mente, quando é na mente é no corpo, né? Direto. Dava vontade de fumar, dava vontade de voltar aquele velho, sabe, homem, família, aí, velho homem. Não é isso, aí você fala, não é isso, né? Sabe? Aí uma vez eu escutei o pastor Fabiano, coisa que não é pega legal com o cristão, é o tal do crente cai. Hoje eu não estou bem, eu vou pro mundo. Aí faz o que faz, volta para a igreja, como nós dizemos, Deus me ama, volta, depois não quer mais, sai junto. A gente chama isso aí os crentes natalinos. Vou dar uma vez por ano, sai da igreja, vai dar um pulinho no inferno, aí quando acaba tudo, eu tá tudo na luta, julgado pela família, julgado,
volto. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Jesus aceita. Você acha que essa atitude de quem é o Caicai, né? Isso atrasa a bênção dele? Ele vai retornando, cada vez que ele sai, ele volta e retorna pro zero. Sim, é bíblico, minha irmã, é bíblico. Jesus fala assim, a nossa caminhada é como uma pegada na areia da praia. Se você está andando, as suas pegadas estão vindo, mas se você parar, a onda vem, ela apaga tudo o que você fez. E quando você volta, você não vai começar, por exemplo, eu estava lá, é que nem na fila, se você perder a fila, você volta de novo para o zero. Então, se você voltar, você vai ter que lutar novamente tudo aquilo que você lutou. É importante falar, né, sobre isso. Sim. Sobre que cada vez que, por mais que tá lá, que Jesus nos ama, sim, Deus nos ama, né? Por isso, o que Deus fala? O que está de pé, vigia, que não caia. O que está caído, que se adiante e que se levante. Te apressa-te, levanta-te. E o de pé está ali. Aí Deus falou, você está vendo? Vigia. Para você não acontecer a mesma coisa. Quantos irmãos nossos que de fé, que é do nosso tempo, que estão com a gente, não está entre nós também, que faleceram, né, evangelistas, pastores, amigos nossos que morreram afastados. Sim. Eu vejo pessoas falar, não sei não. A Bíblia diz assim, Jesus falou assim, aquele que dorme comigo vai acordar comigo, mas aquele que não acordar com Cristo vai acordar no fogo da tormenta. Por que Jesus fala isso? Não é uma afronta. Jesus não está afrontando ninguém, ele está pregando a verdade. Jesus falou assim, que o reino do céu é tomado à força. E quando nós servimos ao Senhor Jesus, eu falei para Jesus assim, Senhor, se um dia eu for para te servir, eu quero servir com sinceridade. Não é isso, minha digníssima? Com sinceridade. Ou é ou não é. Ou é crente ou não é crente. Ou é morno ou é frio. Tem que ser quente. Apocalipse. Jesus falou que o morno e o frio não herdarão o reino do céu. Tem que ser quente. Os mornos ele vomitará. Isso. Pronto, eu gostei. Você já falou grande. Vomita. Pronto. Né? É bíblico. Então, terça-feira nós ministramos João 8,32. Conhecereis a verdade, vós libertareis, sem interrupções no versículo isolado, porque muitos pegam esse versículo isolado para fazer o seu bolso, seu esboço, sua teologia, embriologia, todos. Mas Jesus, ali ele estava falando sobre uma mulher adúltera. No começo do seu capítulo, ele começa a analisar que os sacerdotes trouxeram uma mulher que estava em adultério, jogou entre eles. A Bíblia vai nos relatar, ele está escrito, que Jesus estava agachado e escrevendo. Ninguém sabe o que estava escrevendo. Ali podia ser a história dela que estava mudando. No versículo anterior, na parábola, aí vai analisar que Jesus estava ensinando, fazendo a sua missão dentro do templo, falando que é a verdade, o que significa a verdade. Jesus começa a falar que adianta estar no templo, mas conhece a verdade, mas não pratica a verdade. Entenda bem. Jesus, ele falou assim para o sacerdote, vocês julgam do jeito que vocês veem. Eu não julgo, mas o meu julgo naquele dia vai ser saciado. Porque é, ou entra ou fica. Vai ser pouca conversa com Jesus. Você entra, você vai. Você entra, você fica. Você entra, você fica. Vai ser assim. Então, por isso que quando eu falo o evangelho, os irmãos, os membros de facção, os traficantes, ou todos meus amigos que já foi dos nossos tempos, que hoje em dia tem assim, um cargo no meio das comunidades, muitos têm medo de chegar neles e falar do amor de Cristo, pensando que pode ser um PC, pode ser vai querer me xingar, vai querer. Então, não pode ser covarde. Jesus nos levantou como valente. E o nosso ministério, como você falou, como foi fundado esse ministério, essa raiz, né? Começamos dentro de, eu até postei nas minhas redes sociais, onde
tudo começou. Foi num quartinho desse tamanho. Sabe, um quartinho de 4 mais ou menos pequeno, um quartinho pequeno. E ali começou o ponto para esse de graça. Né? Para evangelista, pastor já era missionária. Então, começamos ali a cereja. E ali, quando Deus deu a Jesus é graça, Ele mandou escrever 3 nomes no papel. 3 nomes. Então, como eu nunca fui desobediente, liderança, nunca fui, não, sempre temente a meus pastores, graças a Deus, sempre temente, nunca desrespeitei, fazendo as coisas direitinho, mas chega um ponto que Deus tem uma história para você e para a companheira. E nosso ministério foi tirado ali. Deus falou: quero 3 nomes aí. Ela escreveu um, eu escrevi outro. Aí Deus falou: escreve outro nome agora. E nós ali na Bíblia, ela buscando a Bíblia. Aí nós, né, há 10 anos, quase 10 anos atrás, nosso ministério já tem 10 anos. E a gente falou: como é que fica? Eu falei: Jesus, né? Ela falou: é graça. Eu falei: Jesus é graça. Jesus é graça. Quando eu falei Jesus, ela falou: pela graça. Eu falei: opa, Jesus, graça. Pela graça pode ser o salvo, porque foi Jesus que nos resgatou. Então, Jesus é graça. Escreve esse nome. Lançamos no monte, enterramos no monte esse nome. Ficou enterrado quase há 1 ano esses nomes junto com o óleo. Nós deixamos o óleo lá. Ficou mais ou menos aí quase 8 meses enterrado. E quando nós fomos buscar os nomes, não sabia onde achar o nome, porque cresceu bastante mato e eu não sei onde estava mais. E agora, cheio de mato, cresceu os matos. E nós andando, foi um dia de chuva ainda que nós fomos buscar os nomes no monte. E cheio de mato, e agora, como é que eu vou achar esse nome, meu Deus? E nós orando. E a pastora sempre avivada, pentecostal, estava tutando. Ela dando lugar, falando de mistério, e dando a direção, eu fui na direção. Eu falei: é aqui. Porque eu lembrei que tinha uma montanha no monte. E acho que é aqui. Começamos a cavar. Quando chegou mais 4 dedos para cima, eu falei: estou cansado. Nossa, fizemos fazer buraco no monte. Eu estou cansado, já faz quantos buracos? Tinha mais de 20 buracos já. Pra tu agora. Eu falei: meu Deus do céu, daqui a pouco vocês vão falar que nós estamos querendo cavar túnel aqui no monte. Né? Na última cavação achamos os nomes. Né? Levamos para casa, oramos e abrimos. A sacola já estava farelada de fraqueza. Saiu 2 nomes farelados, não dava para ver nada, não tinha mais como saber desses nomes, estava tudo farelado. Falei: agora, Fesso. Aí o outro nome saiu atrás do óleo ungido. Falei: sobrou esse. E quando ela virou o óleo ungido na garrafinha, o nome estava intacto. Jesus é graça. Jesus é graça. E hoje está aí o Ministério da Graça. Esse é o intacto. Parecia que eu tinha colocado no mesmo dia. O papel saiu limpinho. Todo arrepiado. E sobre o nosso ministério, que a gente cuida, a igreja que o pastor Fabiano servia lá, a Assembleia, foi onde o pastor dele falou isso. Vai com a missionária, né? Aí com a missionária Antônia, que ela é que ora por você. E eu como missão, a minha igreja tinha fechado. A minha igreja tinha fechado e o Senhor, tanto é que o nosso versículo é: a minha graça te basta. Está lá em 2 Coríntios, né, 9, e diante ali, a minha graça te basta. Eu fazia campanha nos lares muito tempo já. E a gente tinha uma caixinha assim, né? E aí eu já tinha... Começou a vir pessoas, mas eu não me tocava, era só um trabalho, né? E aí eu ministrava fora e as pessoas, as pessoas começavam a dizer assim, onde eu ia: você já tem um ministério? E eu dizia: não, você tem um ministério. E aí o pessoal dizia: você tem um ministério, você tem um ministério? Eu falei: não tenho. E um dia eu comecei a escutar uma voz que eu fiquei preocupada, que lembra lá do passado que eu escutava vozes, demônios, e eu escutei uma voz, dizia cadeira. Eu disse: meu Deus, cadeira. E aí foi quando ele veio, começamos continuando arrastando a caixa, a gente arrastava a caixa e o microfone. Quem levava as caixas?
E aí ele vocês começou... faziam itinerante, né? Mas era ao público, na rua mesmo? Não, eu comecei como missionária e minha igreja não fechou, eu já fazia o culto nos lares. Minha igreja fechou, eu continuei fazendo, só que agora eu tenho muito convite. Eu tenho uma agenda assim enorme de culto nos lares, trabalho nos lares. Aí eu estava, era 3 dias já, eu dividia a semana. Era 3 dias, não sei se era segunda, quarta, sexta, era uma coisa assim. Era muito trabalho. E aí eu comecei, para mim era um trabalho edificante, que eu gosto disso. E aí eu comecei, o pessoal começava a falar assim, não lá onde eu fazia, mas onde eu ia pregar. Você tem um ministério, a porta já está aberta. Deus está dizendo que... E eu dizia não. Eu dizia não quero isso para mim. Foi aonde meu marido veio, começamos a continuar no culto no lar. E aí eu comecei a escutar a voz, cadeira, 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 cadeira. Enquanto eu não comprei as cadeiras, não parou a voz. E aí foi aonde eu falei para Deus, como assim? A gente não tem dinheiro para comprar cadeira, a gente tem dinheiro para isso, a gente tem dinheiro para aquilo. Lembra da caixinha de som? Era desse tamanho, assim, né? Dessa altura assim, uma caixinha de som com microfone. E aí foi aonde ele falou cadeira, insistiu falando cadeira, aquela voz. Foi aonde a gente foi levar um lanche, né, meu amor? O pastor tinha um trabalho. Eu tinha um trabalho. De levar comida nas biqueiras, na onde tinha morador. Nos viadutos, nas matas, os moradores de rua. Isso. E foi aonde ele encontrou um irmão chamado Luiz, que hoje está, né? Ele foi um canal de bênção, mas hoje ele está afastado lá na situação difícil. E a esposa dele. E aí o Mo alimentou ele e chegou em seguida a esposa dele, né, que ele pediu o lanche para a criança dele. Em seguida chegou a esposa dele, tudo jovenzinho, e falou assim, como ela já era filha de crente, ela já ia para a igreja assim, já tinha uma situação assim, né, de conhecimento. Ela disse assim, vai na minha casa, pastor, eu quero o senhor na minha casa. Levou nós para a casa dela e a gente começou o nosso trabalho, né, numa cozinha desse tamanho. E quando o Luiz, nós ficamos ali, encheu de gente, quando o Luiz foi um dia cortar o cabelo gratuito, o rapaz falou assim, tá procurando um salão, não? Ele falou assim, eu não, meu pastor estava, nós nem estava, né? Porque nós estava cheio, mas nós não tínhamos pretensão de sair ainda. Aí o que acontece? Porque não tinha boca, entendeu? Aquele negócio, sem estrutura, né? Sem estrutura, sim. E aí o que acontece? Ele falou assim, eu não, mas meu pastor está. Porque vai me colocar a igreja lá. E ele chegou e falou, não, o salão está lá, e nós vamos alugar, e nós vamos fazer o culto lá, e incentivou a gente, e a gente foi nesse salão sem nenhum centavo. Só pela fé. E foi aonde o Senhor abriu a porta, só pela fé, e começamos ali a Jesus é Graça, na Barroca. Foi ali, né? Aí depois Deus usou a vida do apóstolo Wilson, e eu já era evangelista, e a pastora missionária, a gente foi ungido a pastoreado e, né, começamos a seguir o nosso ministério, né? E a gente, esses anos aí, estamos ali pastoreando, graças a Deus, estamos aí para uma década já de ministério, portas abertas, tudo pro glória do Senhor, tudo bonitinho, fazendo as coisas do Senhor. E graças a Deus, eu tenho muito orgulho, né, de escutar essas vozes. Eu estou aqui, olha que eu sou só o visitante, estou aqui, eu já estou ficando emocionado de ficar ouvindo. E passa um filme na minha cabeça, porque, né, é gratificante. Eu estou aqui parado e falando com Jesus, Senhor. É de Deus esse podcast, nós estar aqui mesmo com os irmãos, porque faz tempo que eu tinha até um pouco esquecido da nossa raiz, que nós já vimos, e hoje o Senhor está trazendo à tona e falando meu ouvido aí, filho. Glória a Deus. Né? E dessa maneira a gente vê, né, a gente agradece, da minha parte, muitas, como já iniciou o podcast abrindo, que você que está aí pensando que Deus não vai fazer nada na vida do seu filho, não vai fazer nada na vida do seu cônjuge, ou até mesmo na sua. Eu creio que tem pessoas assistindo agora, pode ser que chegou o serviço com depressão, o casamento acabou, né? Ou está para terminar, a esposa não olha para mim, quer separar.
Acompanha até o final, porque Deus tem coisas grandes, e frutífera, porque algo de bom tem que sair. Eita glória! Amém. A palavra de Deus não volta vazia. E a obra do Senhor está sendo feita aqui. Eu aproveito esse momento. Quem está aí assistindo, quiser fazer alguma pergunta, pode deixar sua pergunta aí no comentário aí do Facebook, que a nossa equipe vai estar lendo pra gente aí, vai estar perguntando. Então fiquem à vontade, pode interagir. O casal está aqui e usem eles. Ô glória! Aleluia! Podem mandar suas perguntas aí. Prova viva que milagre existe. Água pro vinho. Meu Deus! Eita, Jesus! Nada que está sendo falado aqui está sendo embora, não. Nada. Eu tenho certeza que o que está sendo falado aqui essa noite é para edificar alguém. Glória a pessoas Deus. estão precisando estar ouvindo. E você falou num ponto importante de como você está sendo emocionado só de ouvir a sua esposa relatar. E olha que vocês passaram isso junto. Mas por que está te emocionando? Porque assim, a vida da gente é tão corrida. A vida da gente é cheia de tarefa, de obrigações, de tchau amor, tô indo trabalhar, tchau bem, volta ali, e a igreja, e corre aqui, corre aqui. A gente não para olhar para trás e ver o quanto o Senhor fez a gente caminhar, né? Porque assim, como você já passou, é natural do ser humano a gente não querer lembrar das dores, né? Do que passou, que sofreu. Então a gente guarda aquilo numa caixinha e segue a vida pra frente. Mas às vezes a gente tem que fazer esse momento de reflexão e olhar para trás e ver o quão o Senhor mudou a nossa história, quanto fez a gente caminhar, progredir. Porque cada passo que vocês deram, desde a união de vocês até a construção aí do ministério, foi importante para criar laços verdadeiros e profundos de vocês dois. Porque se vocês não lutam junto, o casal que não luta junto, eles não permanecem juntos. Então a luta foi necessária, né? Então por isso que trazer isso à memória, a gente tem esse momento aqui de parar, dar um tempo para os afazeres vão lá, vamos esperar a gente, quando a gente voltar, a gente volta para os afazeres. Mas esse momento de parar e olhar para trás e falar, Senhor, obrigado porque o Senhor me sustentou até aqui. Né? Sustentou até aqui. Glória a Deus, não. E pode continuar a falar do ministério que não acabou. Você ainda tem uma partezinha aí para falar. Nosso ministério, olha, foi embaixo de choro, foi embaixo de luta, mas tem propósito, tem... Que nem a gente, eu costumo falar, né? Eu não queria ser crente, né? E o Senhor sempre ali cuidando de mim, trabalhando do jeito que eu não entendia. Eu não entendia o propósito de Deus, porque eu achava que eu já estava bem. Eu estava bem ali, né? Nascida, criada numa religião e eu não tinha aquela dificuldade. Eu era do lar. Eu achava que eu estava bem, né? O Senhor está comigo, eu estou bem, Deus está comigo. E o Senhor foi trabalhando, foi lapidando. E eu tinha essa situação de ver o mundo espiritual, demônios, né? E escutar vozes. E ali foi onde eu comecei a loucura da depressão, a situação lá para trás, né? E quando o Senhor me apresentou meu esposo, eu também não queria, porque eu dizia assim, engraçado. E em Belém, no Pará, eu tinha tudo de bom e melhor. Quando eu servia na Católica, eu tinha tudo, dinheiro, casa própria. Agora você vai me dar uma pessoa como... Eu não aceitava a situação dele. Eu dizia, não, que Deus é esse desse evangélico que tira tudo e dá o que a gente não quer. E eu não conseguia entender. E quando Deus foi trabalhando ali na minha vida, e junto com a dele, foi que eu fui entender que o propósito do Senhor era juntar nós, trabalhar na nossa vida, nos lapidar, para ganhar alma. Sim, você me fez lembrar, eu tinha até anotado aqui, que quando a gente fez aquele resuminho, né, antes de você estar vindo, ele chegou a comentar que através do testemunho de vida dele, da mudança da vida dele, ele teve amigos que veio para o Senhor, né? E você tem amigos que você conseguiu trazer amigos lá de fora. Você não, a gente é o Espírito Santo que convence, mas foi através da sua vida
que você viu isso acontecer, que amigo seu, que estava lá no mundão, veio para você? Veio para Jesus. Veio grandes amigos que nós temos, através do nosso testemunho, né? Então hoje aí, uns está até com a gente hoje ainda, né? Está com a gente ainda hoje, talvez as nossas vidas, graças a Deus, e está anos aí dentro do fundo do ministério, estão com a gente. E outros também, amigos nossos que veio para mais, não estavam aí, mas agora já são pastores de outros ministérios, né? Teve amigos nossos também que já faleceram, né? Tem irmãs, né, diaconisas, que através do nosso testemunho, que ela conhecia nós lá no mundo, veio para Jesus, né? Tem minha tia que congrega comigo até hoje, né? Minha tia que sempre torceu por mim. Hoje está lá, hoje ela também é do ciclo de oração, né? Está lá com a gente. Tem a nossa irmãzinha, glória a Deus, irmãzinha, Deus abençoe, Vasco. Depois vocês compartilham esse vídeo, está gravado no Face da igreja, para que quem não conseguiu assistir hoje vai assistir depois. Vai assistir, e os membros estão tudo agoniados. A irmã Letícia está perguntando assim, como é dirigir uma igreja e a responsabilidade que ninguém sabe? É legal essa pergunta. Valeu. Top! Top! Dirigir um ministério não é como dirigir um algo que você pensa que é fácil. Dirigir um ministério é choro. Nem todo dia o pastor está alegre, mas ele tem que estar no altar alegre. Nem todo dia o pastor está feliz, por causa do peso, por causa das lutas, das calúnias, blasfêmias, fazendo a obra do Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 5 diz que bem-aventurados são vós que são caluniados e blasfemados pelo meu nome. Então, é difícil, tem vezes, e ainda mais quando é ovelha, meu Deus do céu. Tem vezes que você vai para a ovelha, não pode ir, você fala, eu posso, outro pastor falou que eu posso, não, mas quem é o seu pastor é nós, que Jesus colocou na sua vida. Porque no livro de Hebreus, né, no seu capítulo 13, Jesus diz que sujeitai aos vossos pastores, porque são através deles, né, que pagam o preço, que oram por vós, né? Então é difícil lidar um ministério, difícil, mas sempre Deus dá a vitória, sempre, são, né, uma década aí nós lutando pelo ministério, todo dia quando acaba o culto, alguma coisa tem que acontecer. O culto é uma bênção, meu Deus, a sarça acendeu, a Shekinah chegou, meu Deus do céu, deu lugar no hino da harpa, no louvor do irmão, na pregação. Aí quando acaba o culto, você está em casa, meu Deus, que culto top! Aí daqui a pouco chega a mensagem e fala, pastor, o irmão não me deu a paz do Senhor, pastor. Pastor, eu acho que eu vou sair do ministério porque não estou bem, não estou legal, nada com o senhor não, tá? Mas não estou me sentindo bem. Mas se você sai e não está se sentindo bem, por que você não está se sentindo bem? A Bíblia diz que quando Jesus falou assim, que foram chamar ele dentro do templo, ele estava lendo um pergaminho, Senhor, seu pai e sua mãe, seu irmão, te lá, falou, pô, pera aí. Meu pai, minha mãe e meu irmão é que está aqui. E quer dizer o quê? Quem te chama para sair da igreja não é seu irmão e sua mãe, é o adversário. Então você vai sair da igreja? Né? Como diz o membro, o nosso presbítero Flávio, né? Senhor, todo mundo pode, nas orações dele, ele fala isso, nas orações dele lá, quando ele vai abrir o culto, que tem um trabalho. E eu acho bonito quando eu vejo ele orando, e ele fala, Senhor, todo mundo pode sair da igreja, mas só o único que não pode é o pastor e a pastora. Por que ele fala isso? Não é porque ele está falando, é porque ele fala, tem vezes que a pessoa hoje está bem, amanhã não está. Se não estiver bem, eu saio. Mas entenda bem, o mesmo Jesus que está lá, o mesmo Jesus está nos outros. Tem vezes que você não está bem no ministério, por falta de algo. Não saia do ministério deixando mágoa, mas sim deixando portas, amigos, legados, ministério, chamados, pessoas que naquele grande dia da sua honra, quando o óleo descer sobre a sua cabeça, estarão ali contigo dizendo, esse foi um bom obreiro, uma boa obreira, uma boa irmã, uma boa membra, sempre dedicou no ministério, está apto a receber, eu apoio isso. Muito gostoso isso.
Amém, amém. Esse é o ministério. Mas não é fácil. Não é fácil porque nós temos amigos nossos que já fechou o ministério, tá? Nós pastores, que é amigo nosso, fechou a obra porque não aguentou as porradas. Teve um amigo nosso que foi um dia pastor, pensando que o negócio é ser top, estão agora parados, estão congregando para não perder a bênção. E isso que eu falo para todos os pastores, irmão, que é ungido agora, vamos devagar, fala para Deus, se é isso mesmo, tá? Não sai assim, né, perdido. Então, vou sair abrindo o ministério, porque Deus, tem vezes que espera Deus conversar, falar. Boa pergunta da irmã, boa pergunta, top demais, top. Essa irmã está sendo usada por Deus para falar uma pergunta dessa, porque abrir um ministério, não é assim, hoje eu vou abrir uma igreja, fechou, ficou um ano depois, não. O nosso ministério de José Graça, esse tempo todo, nunca fechou a porta. Fechou sim, para poder fechar a igreja para nós ir embora. Né? Ir para casa, depois abrir depois o culto. Então, fecharam só as armários. Aproveite e já fale os dias de culto que você tem lá. Top. Com licença, pela voz, nós temos culto dia de terça, culto de libertação. Quinta, culto do avivamento. Né? Nós estamos com um projeto, um trabalho bom lá, que é a Arca do Senhor na sua casa. Né? E segundo sábado do mês é o culto das irmãs. Não é isso, minha digníssima? E domingo, culto da família. Né? Às 6 às 18 horas. Né? São bênçãos. Então é quinta, sábado e domingo. Segundo sábado do mês. Segundo sábado do mês é o culto das irmãs. E fica na rua Susana Dag, no número 23. 23. Yocuné, Vila Isso, Vila Yocuné. Estão convidados também quem quiser conhecer lá o irmão, a irmã, As os portas pastores, né? Fortalece o ministério deles, que eles fortalecem o nosso, e nós somos uma aliança, uma família, uma grande família do Senhor, né? Todos nós somos servos do Senhor, né? Independente de placa, né? Sim, concordo plenamente. E essa pergunta realmente dá um gancho para falar sobre realmente quando você abriu o ministério. Eu acredito que é a dúvida de muitos, aproveitando o gancho da pergunta, que ela mencionou, ela tocou nesse ponto, eu acho importante a gente falar. Quando você sentiu de Deus que era o momento de abrir o ministério de vocês, não foi embaixo de briga com outro ministério, né? Foi embaixo, assim, de uma determinação do Senhor, né? Ele falou que se dá muito bem com os pastores, tem muita gratidão pela vida deles. Muito. E aprendeu bastante, mas foi um momento que chegou assim, entendeu que era outro caminho do Senhor, né? Assim como o Senhor disse para Abraão deixar a parentela e seguir o caminho, né? Que ele ia. Então, falei um pouco sobre isso, sobre a saída, que foi uma saída dentro de harmonia, né? De harmonia, nem todos, né? Tá bem, né? Sempre tem algum que a gente tem que falar, né? Sempre tem uns que é só Deus na causa, né? Não é contente com a sua bênção, né? Tristeza. Eu fiquei triste já também, já tentaram me matar na fé também. Já me tentaram matar muito, até hoje tentam me matar na fé. Não vão parar porque ainda estou vivo, né? Só vão parar quando ver o nosso caixão descer pelo túmulo, aí vão querer parar e vai perseguir outros, né? Não para, né? São décadas e décadas perseguir o nosso Senhor, não perseguir a gente, né? Sim, já tem decepção sim, já tive sim, né? Tem algum pastor ou outro que é difícil de confessar, oi, bom dia, boa noite, a paz do Senhor Jesus, converso sim, mas não é aquele amor, sabe? Porque minha mãinha é baiana, ela sempre fala assim, minha irmã, quem apanha não esquece, quem bate esquece. Então eu não pego essa vontade porque eu sou um cristão, mas eu sou do ser humano. E eu sinto dor também. Se você me beliscar, eu vou sentir dor. Então, tem uma cicatriz sim, tá? Tem. Bem ao caso, né? Mas eu acredito que se estiver assistindo a falar, né? Pode ser que até eu sabia que mora outro pastor para ver. Porque eu sou assim, o pastor, os irmãos me dão como eu sou pastor, não fala nada. Que nem eu falo, né? Ela é mais calma. Na obra, ela é mais cabeça. Eu já sou mais sanguíneo, mais colérico. Já falo logo, né? E ela é uma pessoa que é assim.
Eu sou fácil de conversar, ela já não gosta muito, porque feriu o seu ministério. Tipo, a pastora Antônia, é tipo assim, isso aqui é de Deus. Se você feriu, ela vai ficar chateada, porque é de Deus. É seu, ela está zelando por aquilo. Ela está lutando por aquilo. E a gente suamos por isso, estamos suando, sofremos por isso. Já tentaram fazer até montagem, né? Coisas terríveis, né? Com a minha pessoa, mas graças a Deus, né? Pessoas falam, você não vai, chama você quem? Leva você para onde? Vai em favela assim. Não, gente, a Bíblia diz que passado é passado, nós vivemos presente em Jesus. É tudo no jeito. E hoje em dia, graças a Deus, tá uma benção, caiu tudo por terra, né? Graças a Deus, ela foi honrado também, muito honrado. E aqueles que ficaram com nós, quando viram mesmo essa situação, falaram, gente, por que nos conhecem? Vou te dizer por que essas calúnias não vingaram. Porque onde Deus me tirou é o nosso ministério, né? Estou com 44 anos, vou para 45 anos. Fui nascido no hospital, crescido nas comunidades de São Paulo, entre Barroca e Coneca, Balá. Ali foi o meu crescimento, dormi na rua. Fui servir ao crime nessas comunidades. E Deus me tirou da onde eu era. E Deus podia muito bem me abrir um ministério para fora desses lugares. Não, Deus falou, vou abrir um ministério aonde eu te tirei. Então, quando as pessoas vão falar alguma coisa, a gente conhece o pastor Fabiano desde menino. A gente conhece o pastor Antônio de muitos anos, mas o pastor Fabiano, nós viu ele nascer no hospital, nós viu ele chegar no colo. E hoje nós vemos ele com a igreja do lado da nossa casa. Então, Deus falou assim, que o nosso testemunho é vivo. Vivo. Mas mesmo assim, é um ministério sofrido. Eu costumo dizer, ministério que não é perseguido, não é de Deus. É joelho no chão, Não é de Deus, irmão. Não é seu ministério. Vamos lá para o ministério. O seu ministério é perseguido. Os outros falam assim quando o seu pastor, todo mundo fala assim, daquela irmã lá. O pessoal não gosta muito do jeito daquela irmã. Aquela irmã daqui. Não é de Deus, menino. O meu ministério, meu pastor é top da galáxia. Lá o negócio é chique. Lá não tem isso. Não tem perseguição, não tem calúnia, não tem blasfêmia, não. Então não vou lá, não. Por quê? Então ele está assim com o cabelo. Porque não tem nada disso. Então eu vou ficar no meu mesmo, que tem blasfêmia, tem calúnia, mas o meu pastor está lá, todo culto ele está lá. Chorando, mas está lá. Sofrendo, mas está lá. Trabalhando para pagar o aluguel da igreja, porque está difícil. Tem vezes que muita gente não quer dizimar, não quer ofertar, mas está lá. O aluguelzinho está em dia, mas está lá. Não deixa faltar o aluguelzinho. A água está em dia, a luz está em dia, o som está em dia, a manutenção da igreja está em dia, tudo em ordem, está todo mundo, não importa, mas está lá. Amém. Pela providência e misericórdia do Senhor, Ele está mantendo, né? Se não é Deus, já tinha fechado. Porque Ele que abre. Já tinha fechado. Porque eu lembrei da passagem, meu irmão, que Pedro chegou para Jesus, ele tinha acabado de ter vindo da multiplicação dos pães lá da multidão, e Pedro fala que quando Jesus começou a falar a verdade, o pessoal começou a se desfazer. Pedro chegou para Jesus e falou, mestre, palavras duras são as suas? O povo está se despartando. Jesus olha para a praia e fala assim para Pedro, é mesmo, né? Pedro, a verdade tem que ser anunciada, o reino do céu tem que ser anunciado. Se você não quiser, meu filho, pode acompanhar, mas o reino do céu tem que ser anunciado. E de lá para cá, Jesus foi chamado de Deus Ebu, milagre dos demônios, tudo. E tem vezes, irmãos, que nós não lê a Bíblia, qualquer coisinha eu vou parar. Não, deixa, eu vou parar. Quando Deus quiser eu volto de novo. Não, mas se o diabo lutar para te levar? Não é mais pastor. Eu tenho costume dizer, irmão, que o som não te leva para o reino do céu, mas sim o seu caráter, a sua comunhão, a sua responsabilidade com Deus e responsabilidade com aquilo que Ele derramou na sua vida. Se Ele te honrou como uma liderança, é porque Ele confia em você. Se Ele te deu um trabalho, é porque Ele confia em você.
Se Ele te deu algo para limpar uma igreja, porque Ele confia em você. Se Ele deu algo para você servir a água, limpar uma mulher, Ele confia em você. Você não é útil na casa. Você é útil, você não é inútil na casa de Deus. Nós somos corpo. Então, tem vezes para liderar um ministério tem que ter muita sabedoria. Muita sabedoria mesmo. Muito mesmo. Tem vezes que o irmão está ali, parado, pega ele, mano. Não deixa uma ferramenta parada. Porque se ele ficar muito tempo parado, ele ferruja. Tem que pegar ele ali, coloca ele num grupo, coloca ele para fazer alguma coisa, abrir a igreja, coloca ele para te ajudar, coloca ele para orar, para ser um grande membro de oratório, faz alguma coisa, mas não pode ser parado. Mas deu trabalho, ele faz. Rapaz, quem deixa que vai lapidar é Deus. Pastor, mas tá deixando o senhor careca. Deixa, filho. Mas vai valer a pena, né? Vai valer a pena. Vai. E sempre eu falo com a pastora, né, quando eu estou em casa, ela fala assim, meu filho, a gente fala na igreja para os irmãos, quer na igreja, deixa na igreja. Quando você estiver na sua casa, não leva os problemas da igreja para dentro da sua casa, porque vai acabar destruindo também o seu lar. Porque você vai misturar as coisas da igreja para dentro da sua casa. E a nossa casa é onde é o conforto, onde é que estão seus filhos, seus netos, que nem tem minha neta, meu neto que está para nascer, tudo. Então, ali é um ambiente de comunhão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Então, ali é um momento de oração, é um momento de agradecer a alimentação. E deixa lá que Deus falou, não, lá no culto eu resolvo, filho, lá no templo eu resolvo. Não traga os problemas, porque tem muito casamento de pastor sendo destruído. O que nós vemos aí? Pastor separa, os pastor casamenteiro, que não para com mulher. Hoje está com uma, amanhã está com outra, nós não sabemos quem é a missionária, não perde o foco ali. Hoje você vê o pastor está com tal missionário, daqui a pouco está com outro. Você não sabe o que está acontecendo. Muitos pastores não gostam da gente, mano. Muitos pastores não gostam disso, da gente. Por que a gente fala isso? Jesus falou assim para um certo homem, que ele queria acompanhar, ele falou assim, Senhor, eu quero me casar. Jesus falou, pai, mas já não é casado? É assim. Ela te traiu? Não. Você está viúvo? Não. Por que você quer casar de novo? Acho que tipo assim, eu estou cansado. Não. Se você não for se for em adultério, pode casar. Se você tiver viúvo, pode casar. Mas se não for nenhum desses dois, é abominação. Então nós levamos muito a sério sobre essas partes. Por isso que eu luto pelo meu ministério, luto pelo meu casamento. E as pessoas querem ouvir o que elas querem, né? Sim, eu ouvi oba-oba, né? Essa verdade que você traz confronta. Meu Deus do céu! Não é o que eles querem ouvir. Eles querem ouvir um amém seu, eu abençoo você. E colocar, como é que se diz? Colocar a peneira no sol para querer se esquivar, né? Para não sair como culpado, né? Mas a outra não sair como culpado. Mas nós que é conhecido da verdade, nós sabemos que isso não é certo, né? Mas por isso que o meu casamento está aí há 26 anos, ele tem 26 anos. Muita luta, muito sofrimento, choramos muito. E o filho de vocês também, né? Está na presença, né? Presença atual. Minha filha está na presença. Meu genro é presbítero. A minha filha é diaconisa. Meu filho que é especial, Benilson. Ele é batizado. Eu e minha casa vivemos Ele é batizado. Ele tem um lado do cérebro dele não funciona, né? Porque ele tem paralisia infantil. E Deus usou uma criança para falar comigo. Falou, assim diz o Senhor, Baral, batiza o seu filho. E eu não entendi aqui, rapaz, acho que meu filho vai voltar a falar, mas não era aquilo, porque depois que nós conhecemos a verdade, que né, todo dia nós aprendemos, né, no Evangelho, todo dia. Nós somos uma criança no Evangelho, nós aprendemos todo dia. Eu ainda estou aprendendo com você, estou aprendendo com o espectador que está vendo ali, mandando mensagem, estou aprendendo com os obreiros que estão respondendo ali, através dos irmãos, sempre tem o porta-voz para responder a pergunta dos irmãos.
Eu aprendo cada dia mais com a pastora Antônia. Aprendo. Todo dia. O irmão que chega hoje na igreja, se ele tiver uma ideia, passa para mim, eu aprendo com ele também. Eu vou aprendendo com o outro, sem anarquia, né? Mas afronta. Por que muitos pastores não vai no nosso ministério? Não vai porque sabe que nós falamos a verdade. Mas eu não concordo. Cada um segue sua rotina. Se você falar para mim, pastor, quantas vezes você já casou? Rapaz, eu nem sei, porque ele está aqui. Todo dia, né? Todo dia. Minha namorada, minha amiga, mãe de meus filhos, Valdir Neto, está aqui. Né? Eu fui no monte uma vez, e eu estava orando no monte, chegou 2 homens no monte e falou assim para mim assim: Deus tem uma promessa contigo. E nesse dia eu estava sem aliança no dedo. Não sei, eu acho que eu deixei na pia de casa, não sei o que aconteceu. Eu cheguei do serviço, eu tenho que tirar para lavar as mãos. E acabei esquecendo a aliança na pia, não foi, irmão? Fui pro monte correndo, eu estava com propósito, com a cabeça no monte, aqui com o monte, corri pro monte. Aí coloquei a mão no bolso, peguei a aliança, nada. E abri a Bíblia para ver se a aliança está na Bíblia. Eu falei, cadê minha aliança? Meu Deus do céu. Aí eu falei, pô, morri, né? Ele falou, não, tá aqui. Eu falei, meu Deus, eu não vou voltar do monte, não. Depois eu vou. Estou lá orando. Chegou 2 homens e falou assim diz o Senhor, varão, que tudo Ele vai fazer de novo na sua vida. Né? Eu falei, que glória. Olha, Deus está preparando um casamento para você. Eu falei, meu Deus, casamento? Rapaz, casamento? Estou no monte ali, orando pelo nosso ministério, levando os propósitos dos cultos. Eu falei, meu Deus. É mesmo? Eu falei, eu não dá amém não. A Bíblia diz que nem você pode dar amém. Eu não vou receber esse negócio não. Amém, varão? Eu falei, não, amém não. Aí o outro irmão que estava ali com um saco amarrado. Como assim, varão? Quem está falando? Não. Deus vai me dar tudo, vai. Vai mudar meu casamento, vai dar um casamento para mim. Vai, está preparando tudo, está tudo certo. Casamento está tudo certo. E tá bom. Ele vai me dar tudo isso. Vai tirar, varão? Amém. Então tá bom. Então quer dizer, ele vai me dar esse casamento aí. Então quer dizer, eu vou ter que ir lá em casa agora, conversar com a minha esposa, que Deus vai me dar um casamento. E eu vou falar, pastor, Deus vai me dar um casamento, eu vou ter que ver o que eu vou fazer com você. Aí o irmão foi. Quando eu terminei de falar, ele não subiram os 2. Aí saiu do monte. Então, vocês, irmãos, que estão no monte, tomem cuidado com as profecias. Fica do lado dos seus líderes. Vai para o monte com os seus líderes, fica do lado dos seus líderes, não recebe qualquer coisa. Tem muito discernimento nessa hora, né? Tem. E o papo tá muito bom. Eu ficaria aqui a noite toda conversando. Eu acho que tem muita coisa para falar. Mas vocês podem voltar num outro momento. Não pode chamar, Mas a gente vai ter que encerrar, porque já, né, a hora já se passa. E eu vou falar umas palavras e vocês respondam o que vem à mente de vocês, pra gente finalizar com esse bate-bola aqui. Tá certo? Então, começando. Escrituras. Bíblica. Pastor Antônio? Pode falar, só. Criança. Bíblica. Idolatria. Falsas heresias. Né? Adoração a outros deuses. Isso é heresia. Idolatrar algumas pessoas também você entende como idolatria. Que a gente deve adorar somente ao Senhor. Sim. Então muitas pessoas às vezes idolatram um outro humano como ele, né? Sim. E não pode. Sim. Tem pessoas que têm um casamento até maravilhoso, mas elas idolatram mais o seu cônjuge do que a Deus. Então se torna uma idolatria, porque o Senhor não permite Meu Deus. ficar em Forte, segundo hein? plano. Rapaz. E a gente não pode, nem o marido, nem filho, nem. Porque muitas das vezes a gente fala idolatria, quem está lá idolatrando uma imagem. Mas não é só isso. Não. Tá certo. E eu trago um outro fato polêmico, que eu estou falando na frente de pastores. E eu ouvi esses dias de uma pessoa da igreja que falou que era Deus em primeiro lugar e depois os líderes religiosos. E mais uma vez eu acho que
muita cautela. Tem que ter sabedoria. Porque na palavra, o que é o que Deus tem para nós? Abaixo dele é a nossa família. Sim. Nosso segundo ministério é nosso primeiro ministério é a nossa família. Sua casa. Josué 24, o que Josué fala pro povo, pastor Antônio, minha irmã? Vocês estão assistindo? Ele fala lá, Josué 24, capítulo 15, versículo 15, ele diz assim: se tu não podes adorar outros deuses, então vão. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Primeiro Deus, depois a minha casa. Nós temos que ter a nossa casa como exemplo, né? Meu Deus. Nossa família. Vocês estão no podcast, aprende com a irmã, aprende se bate bola. Tá bom demais, né? Ministério. Ministério é bênçãos, mas também luta. Como dito aqui nessa noite. Casamento. Todo dia É brindado. é brindado. Todo dia. Brindado. E vai permanecer. É. Em nome de Jesus. Todo dia. Trata seu casamento como fosse o primeiro dia do seu casamento. Nunca deixe de esperar. Trata a sua esposa como todo dia, como se conheceu ela. Vocês conseguem ter um momento? Porque eu vejo que é o quê? São 4 dias de culto, tem semanas aí que são 4 dias de culto. Todo dia eu estou na obra. Todo dia. Todo dia, Ah, né? e agora? Você visita casas. Sim. Vocês conseguem ter um momento pra vocês, como casal? Fala, não. Temos. Hoje eu pegar minha esposa. Temos. Hoje eu pegar minha esposa. Hoje eu vou comer um hambúrguer ali. Temos, porque na hora da refeição, principalmente à noite que ele trabalha, nós estamos na mesa, a família toda reunida, Que lindo, que oramos, lindo. Importante, comemos né? e Todo mundo, é conversamos. Geu, o filho, o neném na barriga da filha, o neném. E a nossa Todo mundo. gatinha Shakira. E a nossa gatinha Ela Shakira. vai para a mesa e não tem que tirar ela. E ali nós oramos, servimos a mesa, principalmente aos feriados, à noite, né? Porque ele trabalha. Sim. Meu esposo trabalha. E aí a gente servimos a mesa, a família toda se reúne sobre a mesa, por isso que já é uma mesa grande. E ali nós oramos e conversamos. Temos tempo para conversar. Porque eu acredito que eu, né, no lugar de vocês, assim, teria que vigiar muito. Porque senão a gente fica tão assim, absorvido pela obra, que esquece de dar um olhar na esposa, de Sim. ver o que ela precisa de, às vezes, de dar um passeio, ou a Sim. casa, né? Sim. A família precisa de uma atenção. Então Lindo. tem que ter muito discernimento e Olha aí. sabedoria nessa hora. Verdade, Jesus. É verdade, Esse momento é um momento muito sério. Temos que saber colocar tudo no lugar. Ele trabalha e eu estou na obra todos os dias. A gente não tem só os cultos, a gente tem ensaios, a gente tem reunião, eu tenho pregação para fora, né? Eu tenho campanhas também que eu faço para fora. Todo o conjunto da obra eu resolvo. Tipo, se for para saída, pregação, essas coisas, fazer a festividade, tudo sou eu. Chamar pregador, Maria das Que energia, irmão, passa um pouquinho pra mim, pra essa Ela força aí. ela é responsável. Porque, olha, só de escutar já cansei. Já perdi as energias. Isso. É Deus por Mas trás. aí o que acontece? Podemos estar na maior correria, mas a nossa mesa é edificada pela conversa, pela oração, né? E a gente conversa tudo ali. Isso é importante. Todos os lados da nossa vida tem que ser olhado, né? Não é só um, tem que Não. olhar. E pra terminar, graça. Jesus. É por isso que ele falou, né, o versículo, né, que afirma nosso chamado. A minha graça te basta. Jesus é graça. Jesus é graça. Graça e Jesus é graça. muito lindo, né? E você, que nem a gente fala, nossa, como dá tempo do pastor assim, a pastor assim. Gente, hoje, sempre hoje. Ontem eu olhei para a mão da minha esposa e falei, olha, tá precisando se arrumar, que ela tem que sair. Eu cuido dela. Toda vez, Isso aí, pastor. né? Ele cuida. Cuido dela Não também. você cuida. A gente tem os nossos tempos, a obra de Deus, mas Deus sempre prepara, nós saímos para almoçar fora, né? Cuido bem da minha esposa, são unhas feitas, fala para ela fazer os pés, cabelo, tem que ficar bonita. Não só pode, não, tem que ficar bonita para Jesus, cara. Autoestima também dela, Autoestima, né? não pode, não pode apagar, irmão, não pode. Não pode, minhas irmãs. Vocês aí, pastor, aqui, rapaz, olha pra dama hoje e fala, mulher, eu vi lá no podcast. Eu falei no pastor Fabiano, vamos sair. Vamos dar lugar na terra dos viventes, vai no restaurante, indica um lugar bom. Ponto da comida lá no Aricandu.
Verdade. Bom demais. Vai ter essa filé camarão. Eu sou caseira, por incrível que pareça, porque como eu saio muito para obra, às vezes eu quero ficar em casa. Mas ele gosta sempre de estar ali, vamos Não, eu sair acho um pouco. que realmente na semana todo mês dá, mas de vez em quando Sim, de vez tem em que quando dar a gente aquela- Esse- aquela Ele que renovada, chama, né? Aquela Ele que renovada. chama, vamos, precisamos sair e a gente vai. Isso a mesmo, casa. Barão, isso mesmo. E Jesus é a salvação. E a graça é o favor não merecido. É verdade. E assim a gente termina mais um, com a dor no coração, a gente queria ficar mais um pouco, mas a gente agradece imensamente essa vida aqui desses dois. Obrigada. E com certeza Agradeço pelo eu acredito convite. que vocês também gostaram aí desse lado e se sintam aí fortalecidos por essas vidas, por esses testemunhos de hoje. E a gente agradece, você está até aqui esse momento, compartilha, curte. E também venham conhecer o Ministério Sarsa, a Presença de Deus, com os bispos Márcio e Rosiane. Que são as Uma bênçãos. benção. Nós temos Grandes homens e mulheres de Deus. Nós temos culto aqui aqui na sede onde a gente está, na Vila União, na Agreste Itabaiana, né? Nós temos culto de terça, me ajuda aí, que eu tô com a cabeça já. Terça, sexta e domingo. Na unidade aqui da E Carvalho, que é a terra brasileira, nós temos segunda, quinta. Vai ter domingo ainda, que eu tô sabendo aí, eles estão preparando aí. E temos aí a unidade de Itaquá, Quarta-feira. que é nas quartas. Então, tá aí 3 ministérios que você está conhecendo e prestigiando a vida aí nossa, fortalecendo o ministério, porque a vinda dele está próxima. Então, você que está aí na dúvida, está no muro, vem para a presença do Senhor. Seja onde você sentir a vontade, mas venha, venha. Venha, não faça como o irmão. O irmão não queria ter vindo pela dor, mas ele veio e teve que vir pela dor. Né? Assim como muitos, como eu, então não espere esse momento, meu irmão, você que está na dúvida, essa é a hora, tá? E a gente agradece e uma boa noite, fiquem com Deus, Boa noite. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém, amém.